Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo. Antes de mais nada, eu queria agradecer bastante ao pessoal que assistiu o nosso último vídeo postado aqui no canal. Bateu mais de 140 mil visualizações. Muito obrigado a galera aí que assistiu esse vídeo, o vídeo de jogadores que estão desempregados, que ninguém está querendo. Muito obrigado aí quem se inscreveu aqui no canal, tá chegando inscrito novo. Vamos continuar com a nossa meta de chegar a 30 mil inscritos. Desde já eu já peço para você se inscrever e deixar aquele likezão aí para fortalecer. E no vídeo de hoje, vamos falar aí do mercado da bola, os clubes querendo se reforçar aqui no Brasil e também na Europa. Também a situação do Al Hilal querendo pagar mais de R$1 bilhão pelo Rafinha. Vamos falar disso, vamos falar de técnico do Corinthians também. A situação do Vasco aí querendo reforçar a equipe no meio do ano. Até 5 reforços podem ser contratados lá no Cruz Maltino. Vamos falar do Barcelona querendo reforçar bastante a sua equipe. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Bom, começando o nosso girão de notícias lá na Europa, a Inter de Milão tem um acordo verbal aí para contratar o atacante Luiz Henrique, que está atualmente no Olympique de Marseille. A Inter de Milão teria fechado um acordo já de 5 temporadas com esse jogador. Esse jogador foi revelado pelo Botafogo, mas não é aquele Luiz Henrique que estava ano passado lá no Botafogo, que está atualmente no Zenit, né? Esse aqui é outro Luiz Henrique. Tá jogando muita bola lá na França e a Inter de Milão viu o potencial nesse atleta que até recentemente, em umas 2, 3 temporadas atrás, estava também no Botafogo, viu o potencial no atleta e já tem esse acordo aí meio que encaminhado, vai fechar por 5 anos aí com esse atleta, um jogador aí que evoluiu demais lá na Europa, desejamos sorte para que esse jogador, quem sabe, jogue muita bola na Inter de Milão. O Bayern de Munique está disposto aí a investir pesado na contratação do meio-campista Andrei Santos, destaque do Estrasburgo lá da França. Jogador que está atualmente emprestado a esse clube pelo Chelsea, porém o Chelsea deseja utilizá-lo na próxima temporada, mas o Andrei Santos não conseguiu desenvolver bem lá na Premier League, né? Passou pelo Chelsea e também no Nottingham Forest. Jogou muito rapidamente nessas duas equipes e foi emprestado aí ao Estrasburgo, onde conseguiu desenvolver o seu futebol, até mesmo chegou a ser convocado para uma pré-lista do Dorival Júnior na última convocação da seleção brasileira. E o Estrasburgo é um time que está jogando muita bola lá na França, né? Tá lutando para jogar uma Champions League ou competição europeia na próxima temporada. E o Andrei Santos é o capitão desse time e o craque do time. E o Bayern de Munique surge aí como um dos interessados na contratação desse volante, um jogador revelado pelo Vasco. E certamente o Vasco vai ficar de olho, caso de transferência do atleta para o Bayern, porque aí, como clube formador, o Vasco vai receber uma grana aí com aquela porcentagem da FIFA, né? Vamos aguardar ver qual será o destino do Andrei Santos. O fato é que no Estrasburgo ele não deverá ficar. Se ele não voltar para o Chelsea, ele deverá ser vendido aí para o Bayern ou qualquer outro time aí que esteja interessado no jogador. Lá na Inglaterra, o Manchester United já abriu negociações aí para contratar o brasileiro Matheus Cunha, que está atualmente no Wolverhampton. O Manchester United estaria à frente dos demais na concorrência aí para contratar o jogador, que foi o grande destaque do Wolverhampton nessa temporada, né? Praticamente ajudou o Wolves a não cair de divisão, a não ir para a Championship lá na segunda divisão inglesa, e com certeza aí ele foi muito importante para que o Wolverhampton permanecesse na Premier League. Outros clubes também estão disputando um atleta, como o Arsenal e também Aston Villa. Vale ressaltar que é um jogador que cresceu bastante quando ele passou a ser recuado meio que com uma espécie de segundo atacante ou até mesmo como um meio amador, né? Como um camisa 10 legítimo. Ele foi convocado recentemente para a seleção, mas atuou como 9 com o Dorival Júnior. Mas no Wolverhampton ele cresceu bastante atuando meio que como um meio atacante, né, cara? Com certeza essa mudança de posição, esse posicionamento do jogador foi determinante para que seu futebol crescesse absurdamente lá no Wolverhampton. Algo semelhante aconteceu com o Joelinton lá no Newcastle, né? Mas eu enxergo o Matheus Cunha com um grande potencial aí para ser um grande jogador ainda na sua carreira. E certamente o Manchester United vai tentar aí contratar esse atleta, já que essa temporada foi tenebrosa para o United, apesar de estar vivo ainda na Liga Europa, mas dentro da Premier League foi um desastre total. E o Matheus Cunha pode, quem sabe, aparecer lá no United na próxima temporada. Bom, e lá no Barcelona, o clube pode tentar a contratação de 2 jogadores aí para a próxima temporada. Segundo o jornal Tutto Sport, lá da Itália, o Barcelona está realmente interessado na contratação do atacante Moise Kean, que está atualmente na Fiorentina. O jogador vem sendo um dos destaques do clube italiano e chamou a atenção do Barça para a próxima temporada. Esse jogador que já tem passagem por vários clubes, mas não se firmou em lugar nenhum, né, cara? Foi revelado pela Juventus, surgiu aí com uma grande promessa, rapidamente foi para o PSG vendido, né, por uma grana pesada. O PSG ele não se adaptou, foi emprestado ao Everton, voltou aí à Itália
para jogar na mesma Juventus, mas não conseguiu desenvolver novamente seu futebol na Juve e foi aí para a Fiorentina e agora pode, quem sabe, retomar sua carreira jogando ali no Barcelona, podendo ter a grande oportunidade da sua carreira vestindo a camisa do Barça. Outro jogador que pode aparecer no Barcelona seria o meio-campista Bernardo Silva. De acordo com as informações da imprensa espanhola, o Bernardo Silva, que deverá sair do Manchester City, está disposto até mesmo a abaixar os seus salários para ser novo reforço do Barcelona na próxima temporada. Com certeza o Bernardo Silva seria um ótimo reforço. Moise Kean não sei, tem minhas dúvidas, mas o Bernardo Silva seria um ótimo reforço, principalmente se o Barcelona perder o Rafinha, né, cara? O Rafinha aí tá na mira do Al Hilal, ex-clube do Neymar, que está disposto a pagar 1 bilhão e 100 milhões de reais para tirá-lo do Barcelona. Essa informação foi trazida ontem à tarde pelo Sport TV. Com certeza seria uma baita negociação aí se ele fosse para o Al Hilal financeiramente, né? Porque em termos esportivos, o jogador vem sendo considerado um dos maiores brasileiros da história do Barcelona, cara. Tá sendo comparado a Ronaldinho e a Neymar, cara. Sem exagero. A mídia lá espanhola está encantada com o Rafinha. Se o Barcelona ganhar a Champions League nessa temporada, com certeza ele vai entrar pro hall de ídolos aí do Barça. E uma saída para o Al Hilal por dinheiro pode talvez manchar um pouco essa passagem dele pelo Barcelona. Na minha opinião, acho que ele tem bola sim para continuar por muitos anos. É um dos capitães do time, com certeza aí tem muito a crescer e evoluir, jogando até mesmo no Barcelona ou qualquer outro clube na Europa. Mas atualmente a casa dele é o Barcelona e a saída dele para o Al Hilal pode atrapalhar, quem sabe, até mesmo os planos dele de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de ser um jogador importante ainda na Copa de 2026. Deixe nos comentários aí se você fosse o Rafinha, se você iria para o Al Hilal para receber 1 bilhão e 100 milhões de salários, meu amigo. Isso é de salário, somente salários que ele deverá receber em termos de contrato com o Al Hilal. Com certeza, muito pesado aí, pode balançar a cabeça do jogador. Bom, e aqui no Brasil, procurando um novo técnico, o Santos teria abrido conversas para contratar o treinador Ramon Dias. Ele que foi demitido recentemente do Corinthians e campeão paulista pelo time nessa temporada, já pode arrumar um novo clube aí no Brasil, né? Seria a quarta passagem do Ramon Dias em um clube aqui no Brasil. Vale ressaltar que ele passou muito rapidamente pelo Botafogo, depois treinou o Vasco, Corinthians, agora pode ser o Santos o quarto clube brasileiro do Ramon Dias e também do seu filho Emiliano Dias, que é meio que uma espécie de segundo treinador, né, cara? O Peixe também teria feito uma sondagem ao Thiago Motta, ex-Juventus, que está desempregado. E falando do ex-clube aí do Ramon Dias, o Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior. E aparentemente ele será o técnico do Corinthians. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi oficializado. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha tudo acertado lá, já está tudo bonitinho, o Dorival sendo oficializado pelo Corinthians, mas até agora não foi oficializado, já tem um acerto verbal, já está tudo acertado com o Corinthians. Falta somente o anúncio oficial e o Dorival será o novo técnico do Timão após a recusa do Tite, alegando problemas pessoais. O Corinthians rapidamente agiu aí no mercado e fechou com o Dorival, que estava sendo bastante especulado em vários clubes aqui no Brasil, principalmente no São Paulo, mas o Zubeldia não foi demitido e o Dorival Júnior acabou indo para o Corinthians, fechando aquele ciclo de ter treinado os 4 grandes clubes lá de São Paulo, né? Já passou pelo Santos, Palmeiras, o próprio São Paulo e agora vai ser técnico do Timão para a sequência da temporada. E fechando o nosso girão aqui no Brasil, lá no Vasco, o Fenerbahçe da Turquia estaria interessado na contratação do zagueiro Lucas Freitas. Inclusive, teria mandado olheiros aí, empresários, para analisar o futebol do jogador no clássico no último final de semana contra o Flamengo. Representantes do clube turco teriam gostado da atuação do jogador diante do Flamengo e pode formalizar uma proposta aos seus empresários em breve. O jogador que foi contratado de graça nessa temporada, vindo do Palmeiras ao Vasco, ele que esteve emprestado pelo Clube Paulista ao Juventude na temporada passada, e o Vasco viu um ótimo negócio aí em contratar o atleta e conseguiu acertar de graça e agora pode vender o jogador para o futebol turco. Vale ressaltar que, segundo o Globoesporte.com, a multa rescisória do zagueiro é de 60 milhões de euros. Claramente aí o jogador não vale isso, mas o Vasco, se receber uma boa proposta, deverá vender rapidamente o jogador, porque contratou de graça e vendeu o jogador aí por 5, 10, 15 milhões de euros. Com certeza será uma boa grana, uma grana bem vista lá no Vasco. E continuando lá no Vasco, o clube planeja contratar até 5 reforços na janela agora do meio do ano, né? Já começa já as especulações de alguns nomes, e um desses nomes seria do atacante Brian Rodrigues, que está atualmente no América do México, já é um sonho antigo do Vasco. O Vasco na janela, no início dessa temporada, tentou de todas as formas contratar esse jogador sem sucesso. O América do México pediu muita grana e o Vasco não conseguiu chegar nos valores pedidos pelo clube mexicano. Agora o Brian Rodrigues volta à pauta do Vasco, apesar dele estar lesionado, só voltar daqui um mês, o Vasco ainda teria mantido
um certo interesse em contratar esse jogador, já que planeja contratar até 3 atacantes, certamente 2 pontas e um reserva para o Verratti, já que o atacante Ryan pode sair do clube vendido aí na janela de transferências, o seu grande ativo do Vasco nesse momento. Além das posições para o ataque, o Vasco também deseja contratar um zagueiro para chegar e ser titular. Esse zagueiro poderia ser o Balbuena. O Vasco também tentou por muito tempo contratar esse jogador no início do ano, porém não fechou as portas totalmente para o Vasco, o zagueiro, e ele deixou aberto uma possibilidade de negociar com o Vasco agora no meio do ano. E pode ser uma possibilidade novamente aí o Vasco tentar contratar o zagueiro paraguaio ex-Corinthians. Além disso, o Vasco também deverá tentar contratar um meio-campista. Ainda não sabemos se será um volante ou se será um meia de criação, já que o Payet possivelmente sairá do Vasco por não ter o seu contrato renovado. Deixa nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha desses nomes. Tanto Balbuena e também Brian Rodrigues seriam 2 nomes interessantíssimos aí para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.